Olá, bem-vindo a mais um programa Está Escrito Adoração. Um programa que é feito com muito carinho para você e toda a sua família adorar ao nosso Deus junto conosco. Hoje temos poesia com Jonas Macedo, temos uma música muito especial e pastor Ivan Saraiva repartindo a palavra de Deus conosco. Bem, agora eu gostaria de convidar você a entrar em contato conosco para receber em sua casa totalmente grátis o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Basta você entrar em contato conosco através do e-mail estaescrito@novotempo.org.br e nós enviaremos para sua casa totalmente grátis. Mas não esqueça de enviar o seu nome com o seu endereço completinho, ok? estaescrito@novotempo.org.br. Estudar a palavra de Deus vai se tornar mais fácil e ainda mais prazerosa para você. E eu quero te lembrar que através desse e-mail também você pode entrar em contato para tirar as suas dúvidas, fazer alguma pergunta ou então sugerir qual tema você gostaria de ouvir aqui no Está Escrito Adoração. Participe, escreve pra gente. Pra gente é muito importante a sua opinião e a sua participação também. estaescrito@novotempo.org.br. E eu quero convidá-lo a acessar o nosso blog, novotempo.com/estaescrito. Lá você confere muitas novidades, além de fotos, artigos e os vídeos também de todos os programas que já foram exibidos. Com um clique, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. novotempo.com/estaescrito é nosso endereço virtual para você acessar e conhecer um pouco mais do Ministério Está Escrito. Agora eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão sintonizados conosco. Muito obrigada pela sua participação. São mais de 17 rádios espalhadas por todo o Brasil que estão sintonizadas aqui no Está Escrito Adoração. Obrigada por você estar sintonizado conosco e lembre-se, estaescrito@novotempo.org.br é a sua forma de entrar em contato conosco. E agora eu quero aproveitar para ler os e-mails que chegaram para a gente. Um e-mail muito especial da Ana Paula Lima. Ela escreveu dizendo que ela gosta muito do programa, que ela não perde nenhuma quarta-feira, manda muitas coisas boas para o pastor Ivan e, claro, pede um abraço especial para ela e para todos de Monte Sião, Minas Gerais. Ana Paula, um grande abraço para você e para todo o pessoal aí de Monte Sião. Um abraço também para 9 igrejas que estão conectadas conosco aqui, estão ligadinhas no Está Escrito Adoração, são do distrito de Tenoné, em Belém do Pará. Quem nos escreveu para nos contar é o pastor Wesley Stefânio. Pastor, muito obrigada por o senhor ter nos contado essa grande novidade e eu espero que todas as igrejas que estão aí nos assistindo possam ser alimentadas hoje com a palavra de Deus que vai ser repartida aqui. E se você que está nos assistindo está vendo através de alguma igreja, manda um e-mail para a gente e nos informe de onde você está nos assistindo, ok? E um e-mail também para Amanda Pina Souza. Ela é uma irmã da Assembleia de Deus, ela é da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Ela nos escreveu para pedir um curso bíblico. Eu quero mandar um abraço muito especial para você, Amanda. Eu espero que esse curso bíblico possa fazer com que você aprenda ainda mais da palavra de Deus. E um último abraço para o Mateus de Lima Almeida, de Limeira, São Paulo. Ele nos escreve para pedir também um abraço a todos os membros da comunidade evangélica Filadélfia. Filadélfia, isso mesmo. Um grande abraço para vocês, todos que estão aí nos assistindo. E hoje o programa tem um tema bem interessante. Nós vamos ouvir aqui sobre a história de Caim, que está relatada no capítulo 4 do livro de Gênesis. Você já imaginou se o seu filho fosse um assassino? E pior, já pensou se ele matasse o próprio irmão? Hoje você vai descobrir que o pior erro de Caim não foi o assassinato do irmão. O pastor Ivan Saraiva vai abordar hoje a história de Caim, talvez de um jeito que você nunca viu. Por isso você não pode perder o programa de hoje. Mas agora é momento de uma linda poesia com Jonas Macedo. E logo depois, uma mensagem musical com Melissa Barcelos. Quando o sol não surgir, quando não houver estrela para brilhar na noite escura, e quando a terra seca clamar pela chuva, jamais hei de murmurar. Confiarei em ti, Senhor, pois sei que o fiel a ti jamais mendigará.
tu o sustenta. Quando as aves voarem sem destino e a flor murchar no jardim e todos se esquecerem de ti, eu me lembrarei. Se os espinhos me machucarem e eu gemer de dor, lembrarei do sacrifício que fizestes por amor. Se os homens esquecerem teu nome, Jesus, te glorificarei bem alto para que todos vejam que és Senhor. Te glorificarei dizendo que o teu nome, Jesus, é o mais belo de todos que há no mundo, porque ele significa amor, paciência, bondade, longanimidade, altruísmo e magnanimidade. Ele tem o aroma de todos os perfumes e os acordes de todas as harmonias. Às vezes vejo este nome, as letras parecem ser feitas de lágrimas. Olhando-as de novo, fulguram como gemas numa coroa. Algumas vezes elas parecem como se trançadas com as palhas em que ele jazeu ou construídas com os tronos em que seu povo reinará. Às vezes, pronuncio o nome de Jesus e ouço brotar através destas sílabas os suspiros do Getsemane e os gemidos do Calvário. Ouço-lhe de novo o som e ele me lembra o repicar dos sinos em hosanas. Deixai o gotejar das cordas da harpa e ressoar no diapasão do órgão. Fazei-o soar de novo, fazei-o soar bem, até que cada estrela pareça refulgi-lo e cada flor respirá-lo. A montanha e o mar, o dia e a noite, a terra e o céu cantem altissonantemente. Bendito seja este nome glorioso, nome para sempre, este nome que é sobre todo o nome. Bendito seja o Senhor. Quero subir
Querida Melissa, muito obrigado, que Deus possa estar nos envolvendo sempre com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua proteção. Obrigado. Seja bem-vindo, então, você mais uma vez aqui ao programa Está Escrito Adoração. Eu espero que você esteja bem, que você esteja feliz e preparado para mais uma mensagem bíblica chegando na sua casa, no seu lar. Nós vamos estudar a Bíblia e por isso, como sempre, nós vamos fazer uma oração pedindo a orientação de Deus para que juntos possamos compreender melhor a sua palavra. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós estamos felizes por termos a oportunidade e o privilégio de orarmos ao Senhor nesse momento e abrirmos a Tua Palavra. Que ela faça mais uma vez diferença na nossa vida. Existem muitas pessoas nesse momento precisando ouvir o Senhor. Passam por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, lutas, angústias. Precisam descobrir o sentido para a sua vida pessoal e por isso buscam no Senhor a solução dos seus problemas. Ajude-nos, Senhor, a todos nós. Que a Tua Palavra mais uma vez faça diferença na nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje nós vamos fazer uma análise de um texto bíblico, são 16 versos, a leitura bíblica ela é um pouco mais alongada, mas eu acredito que é importante para compreendermos todo o contexto de uma das cenas mais tristes do primeiro livro da Bíblia. Se você tem a palavra de Deus aí consigo, pode abri-la no livro de Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 1. Então, é o primeiro livro da Bíblia, é simples, fácil. Se você não está aí com a sua Bíblia, corre lá pegar. Pegue sua Bíblia, traga, vamos juntos fazer uma avaliação bíblica do que está acontecendo aqui em Gênesis 4. E o texto da Bíblia, a partir do verso 1 do capítulo 4, diz assim: Conheceu Adão Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. O verso 2 declara: Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim o fruto da terra como uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-se-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E disse Caim a seu irmão Abel: Vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? No verso 10, declara a Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra a mim. Agora, maldito és desde a terra que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. E agora vejam o que Deus diz a respeito de Caim, o seu castigo. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então Caim se aproximou do Senhor e declarou: É maior o meu castigo do que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ora, querido, essa história é a história do primeiro assassinato da história do mundo. E ela se reveste de uma dramaticidade ainda maior, porque é um irmão matando o outro. Todas as vezes que eu e você nos aproximamos de textos da Bíblia assim, nós começamos a nos perguntar: mas por que tudo isso acontece? Por que até hoje, depois de 6.000 anos de pecado, de acordo com a cronologia bíblica, por que as pessoas continuam se matando?
Por que tanta raiva? Por que tanto ódio? Por que tanta violência? Por que tanta angústia? E sabe, todos nós não gostamos de Caim. A gente não dá para o nosso filho o nome de Caim, porque é o primeiro assassino da história do mundo. Ele simplesmente acabou com a vida do seu irmão Abel. Desgraça, sofrimento, tristeza, se apartou dos caminhos de Deus, virou um fugitivo. Tudo aquilo que compõe o quadro de um assassinato, Caim viveu. Mas antes de nós endemonizarmos Caim e de nós rechaçarmos Caim, eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre a vida desse homem. Ele não nasceu adulto, ele um dia foi uma criança, um bebê. E Eva teve a alegria de embalá-lo em seus braços. Eva o amamentou, o protegeu, o amou, assim como Adão. Caim era um bebê como qualquer outro bebê, que nós nos encantamos, que nós nos aproximamos, queremos brincar e a gente gosta de ver o sorriso de um bebê, de uma criança. Caim era exatamente essa criança que a gente olha e se apaixona. O primeiro bebê do mundo, um menino que apesar do pecado, do erro dos seus pais, tinha tudo para ser feliz. Porque tinha um pai e uma mãe que o amavam, tinham errado, tinham pecado, falhado, estavam expulsos do Éden, uma situação ultra complexa. No entanto, ele ainda tinha um pai e uma mãe e ele recebia o amor desses pais. Mas sabem, a Bíblia diz que Caim se tornou um lavrador e Abel, seu irmão mais novo, se tornou um pastor de ovelhas. E aí começam as escolhas da vida humana. E aparentemente não há problema nenhum em ser lavrador, e claro que não há. E também não há problema nenhum em você ser um pastor de ovelhas, mas pense bem nessas duas profissões. Sabe, um lavrador, ele precisa se apegar a um pedaço de terra, por exemplo. Ele precisa demarcar a sua terra, ele precisa cultivar a terra e ele extrai da terra o seu sustento. Então, ele precisa de alguma maneira estar pegado a algum espaço físico, geográfico. Um pastor de ovelhas não, o pastor de ovelhas é diferente. Abel, ele tinha uma outra função, uma outra profissão, ele era pastor de ovelhas. A preocupação de Abel não era com a sua propriedade ou com a sua terra, era com as ovelhas, essa era a preocupação de Abel. E quando a preocupação é com seres vivos, né, as suas ovelhas, ele começa a ir de um lugar para o outro. Todo lugar era um bom lugar para Abel levar suas ovelhas. Ele não estava preso a um pedaço de terra, ele não tinha vínculo de posse, ele simplesmente queria cuidar e proteger as suas ovelhas. Essa era a função de Abel. E houve um determinado momento onde eles foram sacrificar a Deus, eles foram adorar a Deus. E Deus já havia determinado aquilo que ele gostaria como sacrifício de adoração. Deveria ser um cordeiro branco, sem máculas, sem manchas, o mais belo, o mais bonito, o mais viçoso de todo o rebanho. Esse cordeiro deveria ser apresentado no holocausto por uma razão, porque esse cordeiro simbolizaria Jesus Cristo, que viria 4.000 anos depois daquela cena, e ele seria o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Esse cordeirinho simbolizava Jesus. Por isso não era permitido você oferecer qualquer outra coisa a não ser o cordeiro que simbolizava Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Caim ofereceu o fruto da terra, ele ofereceu o que ele tinha de melhor. Pense comigo, Caim, ele não era um lavrador, ele não tinha o melhor do fruto da terra, trazendo ao Senhor. Veja, ele não pegou o que sobrou, ele não pegou algumas frutas, alguns cereais de menor importância, ele trouxe o melhor do seu trabalho, ele ofereceu o melhor do seu empenho, o melhor do fruto da terra. E eu pergunto a você, Deus aceitou? O texto que nós lemos diz que Deus não aceitou. E sabe o que isso diz para você e para mim? O texto da Bíblia diz que Deus não aceitou, e isso significa dizer que Deus não aceita qualquer coisa na sua adoração e quando louvamos a Deus. As pessoas, elas têm a nítida impressão de que, se forem sinceras, Deus as amará e que estará tudo certo e que elas podem oferecer a Deus aquilo que elas quiserem, mas não é assim. Deus determina aquilo que é aceitável ao Senhor e aquilo que não é aceitável ao Senhor. Isso precisa ficar claro na sua mente. Caim ofereceu o seu melhor,
era sincero, mas Deus não aceitou. Significa dizer que você pode estar sendo sincero, você pode estar oferecendo o seu melhor e talvez Deus não esteja aceitando. Nós precisamos oferecer a Deus aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele quer. E aqui vai uma perspectiva importante para você e para mim. Jesus Cristo disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O que Deus quer, o que Deus espera é que eu e você guardemos os mandamentos dele. Ora, se é isso que ele espera, é isso que nós devemos fazer. Por quê? Porque ele é Criador. Ele é o Senhor, Ele é o objeto de adoração, de louvor, de nós rendermos graças a Ele. Nós nos submetemos à vontade de Deus. Então eu ofereço aquilo que o meu Senhor quer, aquilo que o meu Senhor deseja. É estranho esse conceito para você? Eu espero que não, porque na nossa vida, no dia a dia, é exatamente assim que acontece. Vou dar um exemplo. Quando você escolhe comprar um presente para alguém que você ama, você escolhe o presente de acordo com o gosto dela e não de acordo com o seu gosto, né? O marido não vai chegar para sua esposa e dar de presente de aniversário de casamento uma chuteira para ela jogar futebol, porque ela não joga futebol. Quando a gente presenteia pensando no que a pessoa quer. Quando eu louvo a Deus, eu me pergunto o que Deus quer para ser louvado. É um coração santificado, é uma vida pura. O que Deus quer para que eu possa adorá-lo? Nesse contexto de Caim e Abel, o conceito é claro. Deus diz assim: olha, eu quero um cordeiro. E Caim aparece com um monte de cereal, frutas, verduras e legumes. E Deus disse: olha, se você proceder bem, Caim, você vai ser aceito. Veja, Deus não estava aqui condenando, destruindo, acabando com Caim. Deus simplesmente foi claro: Caim, veja, existe toda uma teologia por trás. Eu não pedi um cordeiro à toa. Há razões, existe significado para eu pedir um cordeiro. O cordeiro é aquele que virá. Jesus virá e será o cordeiro que tira o pecado do mundo. Caim conhecia exatamente a simbologia que eu e você conhecemos. Mas ele em algum momento quis surpreender a Deus, ou quis agradar a Deus, ou talvez no coraçãozinho dele quis desafiar a Deus, nós não sabemos. O fato é que Deus não aceitou aquilo que ele não pediu. Ele disse: eu não vou aceitar. De Abel aceitou, de Caim não aceitou. E aí o semblante de Caim cai. E aqui vai uma lição importante para você e para mim. Deus é um Deus do macro, né? Das coisas grandes. Foi Ele que pendurou todos os astros em cada um dos lugares, as grandes fontes de águas. Deus é o Criador do universo, né? O universo não é suficientemente infinito para conter Deus. Deus sobrepõe um universo infinito, mas Deus ainda se depara e se atenta com os sentimentos do ser humano. Perceba que o texto da Bíblia diz que Deus se atentou para o semblante descaído de Caim. Veja um detalhe da vida de um sentimento, de um garoto, de um menino, de um jovem, e Deus observando e olhando. Isso quer dizer que Deus se importa com aquilo que você sente. Eu não sei quem é você, eu não sei onde você está assistindo essa programação, mas de uma coisa eu sei: Deus ama você, Deus conhece você, conhece os teus sentimentos, conhece as tuas lutas e as tuas alegrias. Deus conhece os teus sonhos, a tua vontade de viver, e nada do que aconteça na sua vida é de menor importância para Deus. Tudo o que acontece na minha vida, na vida do meu filho pequeno que tem 5 anos, ou na sua vida, nada é desimportante para Deus. Tudo Deus presta atenção, e Deus cuida, e Deus protege, e Deus se importa com os detalhes da nossa vida. A Bíblia diz que Deus, Ele percebeu o semblante de Caim desfalecido. E é aí que Deus aparece, porque Deus se importa com o sentimento e diz: Caim, o que aconteceu? Por que o seu semblante descaiu? Você ficou triste por quê? Eu não tenho nenhuma predileção a Abel não, Caim. Olha, se você proceder bem, se você fizer aquilo que é correto, as coisas irão bem e eu vou aceitar o teu sacrifício. Deus conversa com Caim, e a impressão que eu tenho é que a mesma relação de sinceridade e transparência que Deus tinha com os nossos primeiros pais, com Caim, com Abel, é aquilo que Deus quer para você e para mim. Deus quer perguntar algumas coisas para você e para mim. Por que a gente está triste? O que está de errado na nossa vida? Sabe, um dia desses nós recebemos literalmente
30 e-mails de uma mesma pessoa, mas era o mesmo e-mail. Ela mandou 30 vezes o mesmo e-mail. Sabe, o mundo para ela tinha acabado, porque a namorada tinha largado ou terminado o namoro. Por que está triste o seu semblante? O que aconteceu na sua vida? Você errou, você pecou, você falhou, você tem um sentimento de culpa muito grande na sua vida, você tem sofrido por causa do seu passado, você não consegue dormir, você tem insônia e você rola na cama de um momento para o outro porque você não consegue ser ou viver as coisas da forma como deveriam acontecer na sua vida ou da maneira como você acha que deveriam acontecer. Sabe, Deus percebeu o sentimento de Caim e Deus dá orientação para Caim, proceda bem. E sabe como é que a gente faz para proceder bem? A gente precisa estudar esse livro, a Bíblia. Quando eu estudo esse livro e eu executo o que existe aqui dentro, quando eu obedeço às normas e às ordens de Deus, meu amigo, a tendência é que a nossa vida vá se encaixando. A tendência é que eu erre menos, porque eu vou ter a orientação de Deus para as decisões da minha vida. E aí Deus diz algo importante, né? Está escrito assim: sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E eu fico encantado com tudo que está acontecendo, porque antes do assassinato ocorrer, Deus conversa com Caim e diz assim: olha, você precisa dominar os teus sentimentos, você precisa dominar os teus desejos, porque senão eles vão dominar. E aí você vai cometer algo terrível. Deus, antes do pecado acontecer, Deus sempre se apresenta como solução. Pode perceber às vezes que você em algum momento pecou e falhou. Deus em algum momento antes do pecado sempre te deu uma brecha, sempre te abriu uma porta para você não pecar, para você não errar. E Deus se aproxima de Caim e adverte Caim: olha, você precisa dominar os teus desejos. Deus, sabendo todas as coisas, conhecia o coraçãozinho daquele menino a quem Deus amava, que era Caim. Deus nunca deixou de amar Caim. Apesar de mais tarde ele se tornar um assassino, apesar de mais tarde ele errar, apesar de mais tarde ele ser tudo aquilo que a gente já leu no texto da Bíblia, Deus nunca desistiu de Caim, Deus sempre amou Caim, Deus sempre protegeu Caim, e Deus se deu o trabalho, foi à terra, visitou e olhando para Caim, conversando com Caim, disse: olha, cuidado, porque os teus sentimentos são ruins, e se você não dominar e não controlar agora esses sentimentos, você vai sofrer. E Deus diz: olha, o pecado jaz à porta. O que Deus está querendo dizer? O pecado está batendo à porta, Satanás está tentando você, por isso cuide-se. Mas sabe, Caim escolheu não ouvir Deus. Como existem pessoas hoje que têm o mesmo sentimento, né? Elas ouvem Deus, reconhecem Deus, mas elas escolhem não fazer aquilo que Deus orienta que nós devemos fazer. Deus é tão claro conosco a respeito da nossa alimentação, a respeito da preocupação que a gente precisa ter, por exemplo, com a nossa saúde. Todos nós sabemos que é da vontade de Deus que a gente não tenha uma vida sedentária, que a gente faça exercício. Mas depois, quando as consequências do sedentarismo vêm, a gente pergunta: por que Deus permitiu isso? Mas a gente está colhendo a escolha de não seguir aquilo que Deus nos orientou. Quando Deus diz que, olha, existem alimentos que Deus criou, você sabe quais são? As frutas, verduras, legumes, os cereais, isso Deus criou para a nossa alimentação. Quando a gente foge disso e começa a se alimentar de embutidos, de enlatados, de produtos industrializados, são escolhas que nós fazemos. E aí, quando os problemas acontecem, não é um castigo de Deus, não é uma decisão de Deus, mas é a consequência das nossas escolhas. Caim sabia, olha, Deus se aproximou de Caim e de maneira muito simples, de maneira bem compreensiva disse: Caim, eu amo você, eu não tenho nenhuma predileção por Abel, proceda bem. E outra coisa, eu tenho percebido o seu semblante está descaído, você está triste, eu conheço os teus sentimentos, eu amo você e eu quero o melhor para você, Caim. E Deus vai além, disse: o pecado jaz à porta. Cuidado, Caim, você precisa dominar sobre os seus sentimentos, assim como eu e você também precisamos. A gente precisa entender que somos senhores do que sentimos e não escravos disso. Quando eu internalizo isso na minha vida, quando eu escolho dominar os meus sentimentos, eu estou usando a faculdade da razão para sobrepor os meus sentimentos, e as nossas decisões, nossas escolhas precisam ser racionais. Agora, o que Caim fez foi o que eu e você fazemos muitas vezes num único dia. É deixar que o nosso eu, que a nossa raiva, a nossa ira,
tome conta da gente, em algum momento a gente comete uma loucura. Talvez a gente não assassine ninguém, mas talvez com as nossas palavras a gente machuque muita gente, no trabalho, na escola, na universidade e infelizmente às vezes até mesmo na nossa própria casa, no nosso próprio lar. Você conhece a história. Caim convidou o seu irmão para ir ao campo. Você percebeu que aqui é o planejamento do pecado? Ele planejou o mal, ele planejou o pecado, ele planejou o assassinato do seu irmão. Você percebeu que não foi um momento de ira, onde Caim se descontrolou, foi lá e acertou uma pedra bem na cabeça de Caim e ele morreu, não era essa a intenção? Não, tudo foi planejado. E parece que esse é um pecado ainda pior, né? Quando nós planejamos, quando nós maquinamos o mal na nossa vida, para nós ou para os outros. E a vida é assim. A gente vai planejando os nossos próprios pecados, planejando para prejudicar outros, planejando sem querer para prejudicar a gente mesmo. E Caim convidou Abel, que inocentemente foi ao campo com o seu irmão, como já tinha ido tantas vezes quando eram crianças. Esses dois irmãos brincaram quando eram crianças. Eles se divertiram, eles iam juntos, eles ouviam histórias do mesmo pai e da mesma mãe. Mas infelizmente aconteceu o impensável. Caim se lançou contra Abel e o matou. E quando Deus pergunta a Caim, escute Caim, onde está o teu irmão? Ele, de maneira muito sarcástica e satírica até, ele se aproxima de Deus e diz assim, não sei, acaso sou eu o guardador, o protetor do meu irmão? Sabe, Deus já sabia onde estava Abel, porque Deus presenciou tudo e disse, olha, o sangue do teu irmão clama desde a terra a mim. Eu queria que você lembrasse de uma coisa. Quando tudo isso aconteceu, houve um momento, o texto da Bíblia não narra, mas houve um momento na história onde Eva ficou sabendo do que aconteceu. Eva não tinha sequer o direito de clamar a Deus por justiça, porque justiça significava prejudicar um filho a quem ela muito amava, Caim. Abel morto, Caim fugido, Eva chorando, se culpando, acreditando, pensando e entendendo que no fim de todas as contas, ela era talvez a principal culpada por tudo aquilo. E ela lembrou da árvore da ciência do bem e do mal. Ela lembrou-se do dia em que ela se afastou do marido, quando ela se aproximou da árvore que Deus disse que ela não deveria chegar perto, e da decisão que ela tomou, de pegar o fruto proibido e de comer. Ela não sabia, mas ela estava de alguma maneira se responsabilizando por todas as mortes em todos os tempos, em todas as eras. E o primeiro assassinato, a primeira morte foi do seu próprio filho. Abel está morto, Eva está chorando, Adão está desesperado e Caim fugiu. Agora, quando Caim pecou, quando Caim assassinou, quando ele perdeu as estribeiras, quando a inveja, o orgulho, a presunção tomaram conta do coração de Caim e ele matou Abel, esse foi um grande pecado de Caim, foi um grande pecado, foi terrível, mas não foi o pior. Claro, porque Deus pode perdoar qualquer pessoa, a graça de Cristo alcançaria também Caim. A graça de Cristo iria amparar Caim e Caim poderia um dia se encontrar com Abel no céu, pedir perdão ao seu irmão Abel e os dois poderiam se abraçar como se abraçavam quando eram pequenos. Mas sabem, o problema de Caim, além desse grande pecado que foi o assassinato, foi outro. Caim escolheu fugir da presença de Deus. O verso 14 do capítulo 4 que lemos e o verso 16 declaram isso, que ele se escondeu do Senhor e ele fugiu da presença do Senhor. Eu não sei quem é você, não sei o que você faz, eu não sei se você fez ou se você está fazendo alguma coisa muito errada. Talvez você esteja cometendo um crime, talvez você tenha acabado de cometer um crime, talvez você tenha traído sua esposa, talvez você tenha traído seus filhos, talvez você esteja chorando e sofrendo, desesperado, sem saída, sem solução, pensando em abandonar tudo, sair correndo e fugir de todos os lugares e de todas as pessoas que você conhece. Mas eu quero dizer uma coisa a você, Caim, depois do assassinato, sabe o que ele fez?
ele se desesperou e tomou a pior decisão de sua vida, que foi se afastar de Deus. Eu fico imaginando se Caim, depois do assassinato de Abel, talvez se ele tivesse se ajoelhado do lado do corpo do irmão, pedido perdão a Deus e implorado, talvez Deus tivesse a alegria de ressuscitar Abel. Já imaginou essa possibilidade? A primeira ressurreição do mundo acontecendo com Abel? Talvez eu e você tivéssemos uma linda lição. O erro, o pecado de um irmão, o arrependimento desse irmão, o clamor e a intercessão desse irmão e o primeiro ressurreto dos mortos ali em Gênesis. Nós não temos isso. Sabe, Caim preferiu assumir sozinho a responsabilidade do seu pecado, quando ele poderia ter entregue ao cordeiro. Aquele era o momento de Caim pegar um cordeirinho e sacrificar, implorando a Deus o perdão. Talvez Deus ressuscitasse Abel, mas mesmo que o não fizesse, quando Jesus Cristo voltar a essa terra, poderia Caim ressuscitar junto com Abel e os dois poderiam estar juntos e felizes para sempre. Mas, querido, isso não vai acontecer. E não vai acontecer não por causa do pecado de Caim, mas porque ele não se arrependeu do pecado. O pecado é uma desgraça que invade a minha vida e a sua vida, e nós sofremos por causa do pecado. Mas maior do que o próprio pecado é quando nós nos entregamos a ele, não nos arrependemos, não confessamos, não abandonamos e por isso não somos perdoados. Essa é a maior desgraça que pode acontecer na vida humana. É quando nós erramos e não consertamos o erro. Veja, Caim não poderia trazer novamente a vida a Abel, mas ele poderia recorrer àquele que poderia fazê-lo. Caim conhecia Deus. Caim até então era amigo de Deus. Não era a primeira vez que Caim sacrificava. Quantas vezes na história nós podemos imaginar Caim trazendo o cordeirinho como Deus queria, estava tudo bem, tudo certo, mas um erro, uma decisão, uma escolha errada e tudo perdido. Que desespero, que tristeza. Pode sentir as lágrimas de Eva caindo no solo? Pode imaginar ela segurando pela primeira vez o corpo frio de Abel? Pode imaginar Adão andando de um lado para o outro sem nada a dizer para Eva, chorando, clamando a Deus, pedindo por uma misericórdia que só viria 4.000 anos depois, quando Jesus veio a esse mundo para morrer no seu lugar, no lugar de Abel, no lugar de Eva, de Adão. O primeiro drama familiar, a primeira crise familiar se deu lá, logo depois do Éden, quando eles foram expulsos do Éden. Que dor, que tristeza, que miséria, tanta dor, tanta desgraça. Tudo isso em poucos versos da Bíblia. Nós lemos 16 versos aqui, amigo, só 16. Mas há tanto sentimento envolvido, há tanta dor envolvido, que eu e você precisamos aprender com isso. Sabe, eu e você, mais do que nunca, precisamos de uma palavra na nossa vida. E dentre tantas que precisamos, eu queria destacar essa hoje. Revolução. Revolução dos nossos pensamentos, revolução dos nossos gostos, das nossas decisões, das nossas escolhas. Eu fico aqui pensando na mensagem da palavra de Deus hoje, chegando ao seu coração. Quantas pessoas identificadas em algum período, em algum momento da história da vida de Caim, estão se identificando, estão sofrendo. Talvez você esteja se arrependendo nesse momento, talvez esse seja o seu momento de confissão, o seu momento de entrega, o momento onde você se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, eu errei, eu falhei, eu não posso consertar o que eu fiz de errado, eu destruí a minha casa, destruí minha família, eu não tenho mais condições de sobreviver financeiramente nesse mundo, eu estou falido, eu vivo com sentimento de culpa, eu olho para todos os lados e eu não vejo ninguém, me sinto só, me sinto abandonado, a minha vida não é aquilo que eu gostaria que fosse, eu tenho sofrido, tenho passado por momentos que só o Senhor e eu conhecemos, eu errei e eu estou colhendo as consequências dos meus atos e das minhas ações, mas hoje eu estou aqui, do jeito que eu estou, carregado de pecados, com o coração sujo, com as vontades não santificadas, com minha vida destruída e totalmente bagunçada, mas eu me apresento ao Senhor nesse momento. Senhor, arruma a minha vida.
Esse é o momento da sua decisão, amigo. Esse é o momento onde você precisa se aproximar do Senhor Jesus e falar: Pai, a minha vida está bagunçada. Eu não consigo arrumar, eu não sei nem por onde começar. Mas, por favor, se Jesus arrebentou com sua própria vida, se Ele bagunçou a sua própria existência como Deus para morrer no meu lugar, se Ele bagunçou a vida dele antes que eu bagunçasse a minha, é porque Ele quer me ajudar. Quando a gente se apresenta assim diante do Senhor Jesus, quando nós dizemos: Senhor, sara as minhas feridas, revoluciona a minha existência, muda completamente a minha maneira de entender o mundo. Eu tenho errado, eu tenho falhado, eu tenho sido ingrato, não havia razão para eu descrer, não havia razão para eu pecar e ainda assim eu pequei, ainda assim eu falhei. Pai, me ajuda, por favor. Você acredita no que eu vou dizer a você agora? Deus nunca vai lançar nenhum dos seus filhos fora. Não importa quão longe você tenha ido, não importa o quanto você tenha pecado, não importa quantas pessoas você tenha decepcionado, não importa se você decepcionou o próprio Deus. Querido, essa é a sua chance, esse é o seu momento de se aproximar do Senhor Jesus, de falar: Pai, por favor, me perdoa. Eu tenho errado, eu tenho falhado. Não faça como Caim. Caim errou. Caim pecou, Caim se tornou o primeiro assassino do mundo. Ninguém quer receber o nome de Caim. Mas sabe, o pior dos problemas de Caim não foram o assassinato ou os seus pecados prévios ou a maquinação do pecado. O maior problema dele foi ter se afastado de Cristo quando ele mais precisava de Jesus. Ah, meu amigo, se você vive um momento de dor, de angústia, de desespero, se você pensa em desistir, se você pensa em fugir, ou se você já tem fugido de Cristo, da tua família, dos teus amigos há muito tempo, esse é o momento de você buscar em Cristo Jesus o perdão e a revolução para tudo. Esse é o momento onde nós vamos cantar, louvar a Deus, pedindo a Ele ajuda, pedindo a Deus que Ele sare as nossas feridas e que Ele nos mostre dias melhores para a nossa existência. Eu vou chamar aqui a Melissa Barcelos, para que ela venha com o louvor que ela tem, com a mensagem da Palavra de Deus de maneira cantada, se aproximar de você, de mim, de todos nós, e que através dessa oração cantada, você possa clamar a Deus, pedir o seu perdão, pedir que a sua vida mude 180 graus, que mude de direção, que mude o caminho, mas que você aceite a salvação que só Jesus pode dar a você. Que Deus te abençoe. Neste altar de adoração, estou, Senhor, diante de Ti, me esvazio de mim mesmo, para dar lugar à Tua presença. Já posso até sentir a essência que vem de Ti. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em Teus rios de amor. Recebo a Tua unção, aceito a condição de ser moldado só por Tuas mãos, Senhor. Toma toda a imperfeição, transforma num vaso perfeito, faz em mim uma revolução, trocando o
Sabe como que a gente adora a Deus? Sabe como que hoje nós sacrificamos ao Senhor? Quando a gente apresenta um coração, mesmo sujo, mesmo que esteja empedernido, mas a gente apresenta a Deus e Ele nos cura, Ele nos cuida porque Ele nos ama. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Você aceita a condição de ser moldado pelas mãos do nosso Criador, do nosso Salvador, do nosso Redentor? Caim errou, falhou e pecou, mas tinha a graça de Cristo ali em suas mãos. E nas suas mãos ele teve a decisão da vida dele. Eu espero que hoje você, diante do altar de Cristo, esteja tomando a sua decisão. Nós vamos orar agora, pedir a Deus que nos abençoe e que nos proteja. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, há muitas pessoas nesse momento que estão conversando contigo, pedindo mais uma chance, pedindo perdão, pedindo a remissão, pedindo a Deus que a vida possa ser transformada. O Senhor é o oleiro. Por favor, tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe todas as vezes que erramos, que pecamos, que falhamos. Nosso problema é que a gente vive pecando. Pai, só o Senhor pode nos purificar, só o Senhor pode nos lavar. Não queremos agir como Caim, não só no pecado, mas porque ele não correu para os teus braços de amor. Se alguém, ó Pai, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, está ouvindo e assistindo essa oração, por favor, que ele corra, Senhor, para os teus braços e que ele se jogue em confiança na certeza de que o Senhor o amará, que o Senhor o purificará e o perdoará. Que essa seja a verdade da vida de qualquer um de nós. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.